Fala pessoal do oitavo ano, nessa semana nós vamos continuar falando aqui no capítulo 7 sobre estatística, um capítulo que vai também tratar sobre probabilidade, mas por enquanto nós estamos só no campo da estatística. Já fizemos uma primeira aula onde nós falamos sobre os termos da estatística, as palavras, as definições principais para a gente começar a entrar nesse campo da estatística, tá bom? Hoje nós vamos avançar aqui sobre um método de organização de dados da estatística. A primeira coisa que você obtém na estatística, quando você faz uma pesquisa, é isso aqui, olha, dados brutos. Dados brutos é a primeira coisa que você vai obter, que são os dados do jeito que eles vêm, sem uma organização prévia. É do jeito que eles aparecem. Nosso primeiro passo, em geral, depois que a gente coleta os dados brutos, é organizar esses dados brutos em rol. O que é um rol? Rol é quando você tem esses dados brutos organizados numa forma crescente, do menor para o maior, ou então decrescente, do maior para o menor. Tá? Em seguida, depois de você organizar esses dados em rol, você vai trabalhar com esses dados e vai primeiro pensar, vai ver se tem alguma indicação para quantas classes você vai usar para subdividir esses seus dados. Essa informação aqui, geralmente, ela já é dada pelo exercício. O exercício ele já traz esse tipo de informação. Ou, se não trouxer, você vai utilizar aí um bom senso, você vai pensar em quantas classes você quer subdividir todos aqueles números que foram dados e que agora já estão compondo um rol. Tá? Quando você fizer isso, você vai fazer um procedimento, e nesse procedimento, que eu daqui a pouquinho vou fazer com vocês, vou exemplificar com vocês, nós vamos definir qual vai ser o intervalo das classes. De quanto em quanto as classes vão se deslocar, vão caminhar. A partir desse momento que você tiver feito todos os intervalos de classe, você vai voltar aqui no rol e vai contar quantos elementos, quantos dados estão na primeira classe. E aí você fazendo essa contagem, você encontrou a frequência absoluta da primeira classe. Depois você vai contar quantos elementos se encaixam na segunda classe, e aí você encontrou a frequência absoluta da segunda classe. E assim por diante até a última classe. O exemplo que eu vou dar na próxima tela, vou começar na próxima tela, vai deixar isso aqui claro. Em seguida, depois que você souber qual é a sua frequência absoluta, a sua coluna de frequências absolutas, você vai transformar ou você vai recalcular essa coluna para uma frequência relativa. A frequência relativa ela está dada em porcentagem. Isso é uma frequência relativa, tá bom? Também é muito comum, é muito importante nós fazermos o cálculo da frequência acumulada. A frequência acumulada, ela trata de ir somando as linhas anteriores da frequência absoluta. Então, quando você estiver lá na terceira linha da frequência acumulada, você vai estar somando a primeira, a segunda e a terceira linha da frequência absoluta. Isso também vai ficar claro daqui a pouquinho no exemplo. E por fim, você pode transformar a sua tabela, todos os seus dados, em gráficos. Existem vários tipos de gráficos. Existe o gráfico chamado de histograma, existe o gráfico chamado de polígono de frequência, existe o gráfico de setores, ou o famoso gráfico de pizza, existe gráfico de barras, o gráfico de colunas, existem diversos tipos de gráficos. Hoje nós não vamos trabalhar com os gráficos, só estou dizendo que é um caminho muito natural. Depois de fazer tudo isso aqui, é comum a gente transformar essa tabela em um gráfico. E também é comum, depois disso tudo feito, nós analisarmos outras possibilidades. Como assim outras possibilidades? Cálculo de média, cálculo de desvio padrão, que vocês ainda vão estudar, cálculo de variância, e tudo isso vai ficar também para frente, para outros momentos. Mas eu já quis traçar aqui todo o cenário, todo o roteiro que nós vamos estudar durante esse capítulo na estatística, tá bom? Então, essa sequência aqui, olha, de informações vai te dar o roteiro de estudos da estatística, tá bom? Vamos para a próxima tela, que agora eu vou fazer um exemplo com vocês, chegando até aqui, ó, até na frequência acumulada. Vamos em frente. Então, meu exemplo, pessoal, eu não coloquei um texto, eu trouxe apenas os dados, e vou dizer aqui do que se trata. Se trata imagine aqui que se trata de uma prova em que 35 alunos fazem uma prova que tem valor 10 pontos. 10 pontos.
E as notas obtidas foram colocadas aqui, ó, em colunas, linhas e colunas, na ordem, por exemplo, alfabética, ou então na ordem que o professor corrigiu. O professor corrigiu a primeira prova, deu a nota 8,1. Corrigiu a segunda prova, deu 4,5. E assim por diante, até chegar aqui na última prova. Agora ele quer organizar essas notas, separando essas notas em faixas de notas. Faixas de notas para fazer uma análise. Né? Quantas pessoas ficaram com nota até tanto, quantas pessoas ficaram com outro grupo de notas até tanto, e assim por diante. Então, o primeiro passo, como eu mostrei para vocês na tela anterior, o primeiro passo, depois que você faz a coleta de dados, porque isso aqui, olha, a correção de uma prova para o professor é uma coleta de dados, certo? Agora, se ele quer fazer uma análise desses dados, ele vai organizar esses dados na forma de rol. Então, vou organizar esses dados aqui na forma de rol. Ficaria assim, ó. Não sei se você percebeu aqui, olha, mas agora se você seguir na coluna, ó, 2,6 foi a nota mais baixa, 2,9, 3,3, 3,7 e seguindo aqui. Depois, quando chega aqui no 4,5, recomeça na coluna de cima, 4,6 e assim até chegar no 9,9. Aliás, pessoal, o 9,9 e o 2,6 são dois números importantes, porque a subtração deles, né, se eu subtrair aqui 9,9 menos 2,6, vai me dar a amplitude da tabela, aquele A. A amplitude da tabela é importante para que nós saibamos como é que vai ficar cada classe, como é que vai ficar dividida cada classe. Então, deixa eu te mostrar aqui como é que nós vamos organizar aquela tabela em 5 classes. Da onde saiu esses 5 classes aqui? Foi uma intenção minha. Eu quis dividir em 5 classes. Poderia ter dividido em 6, poderia ter dividido em 4, mas eu decidi dividir essa tabela em 5 classes. Tá bom? Existem procedimentos para a gente saber qual é um número adequado de classes de acordo com quantos dados você tem. Mas nós não vamos entrar nesse tipo de cálculo. Tá? Nós não vamos precisar de fazer isso. Em geral, nós vamos decidir, tá, utilizando bom senso, quantas classes a gente vai construir para aquela tabela. Então, nesse caso aqui, eu quero subdividir minha tabela em 5 classes. Então, para fazer isso, eu vou fazer este cálculo aqui. Olha, H vai ser a amplitude de cada classezinha. Estou chamando de H essa amplitude, eu teria que chamar de alguma letra, certo? Estou chamando de H. E esse H ele é definido como o A, que é a amplitude da tabela inteira. Lembram lá que era 9,9 menos o 2,6? 9,9 menos 2,6, dividido por K, que é esse número de classes que foi definido por mim. Tá bom? Então, vou fazer a subtração primeiro, 9,9 menos 2,6. Em seguida, eu vou dividir o 7,3, que vai dar aqui em cima, por 5. Vai dar 1,46. Pessoal, é sempre importante você arredondar esse número aqui para o próximo número que tenha a mesma característica dos dados que você estava utilizando. Lembra lá atrás que os dados que eu estava utilizando são dados com uma casa decimal? Igual aqui, ó, o 9,9 tem uma casa decimal, o 2,6 tem uma casa decimal. Então eu vou arredondar esse número aqui para o próximo número que tenha uma casa decimal. E o próximo número com uma única casa decimal é o 1,5, porque aqui deu 1,46. Se eu arredondar para 1,4, eu vou arredondar para baixo, vai faltar espaço para colocar os meus dados na minha tabela. Então o procedimento é arredondar para cima. Tá? Aqui nesse caso, como não se tratam de números inteiros, não preciso arredondar para o próximo número inteiro, que seria o próximo número, que seria 2. Eu só preciso arredondar para um próximo número que tenha a mesma característica dos números da tabela, tá? Dos números que foram dados. Então, os números que foram dados foram números com uma casa decimal. Por isso, eu estou arredondando para 1,5. Tá bom? Então, eu agora vou, pessoal, vou começar a preencher a minha tabela, colocando nessa posição aqui, olha, da primeira classe, o menor valor que a minha tabela tem. Porém, neste caso aqui, eu vou mostrar para vocês que vai ser necessário fazer um ajuste, tá bom? Porque se eu colocar, pessoal, 2,6, que é o menor valor que a tabela tem, e for aumentando de 1,5 em 1,5, que foi o que ficou definido pela amplitude dos intervalos, eu vou aumentar aqui de 1,5 em 1,5, vai passar para 4,1. Depois eu coloco 4,1 aqui
aumento mais 1,5, vai passar para 5,6. Depois, se eu pegar 5,6, aumentar mais 1,5, vai passar então para 7,1. 7,1, aumentando mais 1,5, vai passar para 8,6. E de 8,6, se eu aumentar mais 1,5, eu vou obter aqui 10,1. Fica esquisito, né? Porque uma prova que vale 10, você chegar até 10,1 fica esquisito. Então tem jeito para fazer um ajuste aqui também. Tá? Repare uma coisa, o fato de você arredondar esse Hzinho aqui para cima, que vai dar 1,5, faz com que sobre espaço mesmo. Só que esse espaço sobrando aqui depois do máximo é estranho, é esquisito. Como é que eu vou chegar até 10,1 se a prova vale 10? Né? Então o que você pode fazer? Você pode voltar 0,1 aqui, voltando a partir lá do início. Em vez de você começar com 2,6, você aumenta o espaço antes. Em vez de aumentar o espaço no final, você aumenta o espaço antes. Você começa no 2,5. Então eu vou pegar aqui uma borrachinha aqui. Deixa eu pegar aqui uma borracha, vou apagar aqui todos esses meus dados e vou começar ali pelo 2,5 e vou andando, depois do 2,5, eu vou andando de 1,5 em 1,5. Tudo bem? Deixa eu fazer isso aqui, trocar aqui pela minha caneta. Então aqui vai começar com 2,5, depois do 2,5 eu vou aumentar mais 1,5, vai passar para 4. Vou fazer isso com todos, ok? Depois que eu fizer isso com todos, minha tabela vai ficar exatamente desse jeito aqui. Olha só. Assim. Portanto, pessoal, agora olha, eu tenho a primeira classe indo de 2,5 até 4, a segunda classe de 4 até 5,5, a terceira de 5,5 até 7, a próxima, quarta classe, de 7 até 8,5, e a quinta classe de 8,5 até 10, fechando justamente na nota máxima possível para essa prova, que era 10, mesmo que ninguém tenha tirado 10. Tá bom? Meu próximo passo, pessoal, vai ser agora preencher essa coluna aqui, que está sendo simbolizada pelo FI, mas que você sabe que significa frequência absoluta. Absoluta. Tá bom? Como é que eu faço para preencher essa frequência absoluta? Para eu preencher essa frequência absoluta, é necessário que, vou usar aqui uma nova tela, é necessário que eu tenha a minha tabela aqui do lado, olha, com o rol, na forma de rol. Então, vou colocar aqui minha tabela na forma de rol. Aqui estão todos os 35 dados organizados na forma de rol. E eu vou contar quantos dados estão nessa primeira faixa aqui, ó, na primeira faixa que vai de 2,5 até 4. Eu faço isso, pessoal, simplesmente contando e riscando. Tá? Então, tem que contar até o 4. Lembrando que essa simbologia, que eu já expliquei aqui em aulas anteriores, essa simbologia significa que vai até o limite de 4, mas sem contar com ele. Então, poderia entrar aqui o 3,9, o 3,99, mas o 4 vai começar, ele vai abrir a próxima classe. Então, eu vou contar aqui, 2,6, 1, 2, 3, 4, e só esses 4 primeiros, porque esse próximo número aqui, 4,5, já ultrapassa o limite. Então, eu tenho 4 números que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar o número 4 aqui, tá bom? E vou fazer isso para todos os outros. Já vou colocar preenchido aqui todos os dados dessa frequência absoluta em toda essa tabela aqui. Pronto. Apareceram aqui todos os dados, 4, 5, 10, 10, 6, e o total tem que ser o total 35. Pessoal, eu adiantei aqui, eu acelerei, mas isso é resultado da contagem de cada frequência, tá bom? Então, no próximo intervalo aqui, ó, de 4 até 5,5, eu fui contando 1, 2, 3, 4, achei 5. O próximo eu achei 10, o outro repetiu 10, também teve 10, e o último teve 5. Agora, vamos ver aqui como é que eu faço para obter esta coluna chamada de frequência relativa, que é a porcentagem. Em outras palavras, pessoal, eu quero saber quanto é que o 4 representa de um total de 35. 4 é quantos por cento de 35? Isso é uma regra de 3, mas que você pode fazer de um jeito bem simplesinho, na forma de fração. Então, deixa eu te mostrar como é que a gente vai fazer. A gente vai pegar aqui, por exemplo, esse 4, aquele 4 lá, e vai dividir por 35, que é o total. O resultado dessa divisão, nós vamos multiplicar por 100. Se der um número com muitas casas decimais, você faz um arredondamento, né, com pelo menos uma casa decimal,
respeitando aí a regra de arredondamento para o mais próximo. Aqui não é obrigatório arredondar para cima, nem arredondar para baixo. Você vai arredondar para o mais próximo. Fazendo isso, pessoal, para todas as linhas, né, para o 5, para o 10, o outro 10, o 6, né, você vai obter esses resultados aqui. Vai obter o 11,4% para o 4, 14,3% e assim por diante. Se você somar todas essas porcentagens, você vai obter, logicamente, o total de 100%. Tá bom? Vamos agora para a nossa última coluna, que nós queremos preencher nessa tabela. A última coluna chama-se frequência acumulada, por isso está com o símbolo de FA. Tá? Frequência acumulada é a frequência onde você vai somando cada uma das frequências anteriores. Quando você está na primeira linha, você não tem nada para somar, então aqui você vai simplesmente repetir o 4. Na segunda linha, você vai somar o 4 mais o 5, que é a frequência da segunda linha. Na terceira linha, você vai somar o resultado da linha anterior, que seria o resultado de 4 mais 5, que é 9, com o 10 da terceira linha. Na quarta linha, mesma coisa, vai pegar o resultado dessa soma aqui, 4 mais 5 mais 10, pode pegar só o resultado, tá? E vai somar com a frequência dessa linha, que também é 10. Até chegar na última, onde você vai pegar o 4 mais 5 mais 10 mais 10, ou seja, o resultado da anterior, e vai somar com a última frequência, que é o mais 6. Fazendo isso, pessoal, você vai preencher essa coluna dessa forma aqui. Então vai ficar com 4, 9, 19, 29, 35. Sendo que o total aqui não deve ser preenchido, porque esse total já é obtido na linha anterior, já que você já foi somando linha por linha, quando chegou na última, já obteve o total. Tudo bem? Bom, pessoal, então era até aqui que eu queria chegar com vocês. Agora é com vocês fazendo exercícios, anotando as dúvidas e tirando as dúvidas nas aulas online. Beleza? Tchau para vocês, abraço e até a próxima aula.